Bom dia, professor Vila. Não causa estranheza o silêncio do Exército em relação a todos esses absurdos relacionados ao Jair Bolsonaro? Bem, Obrigado, Ricardo aqui de Cambridge, Reino olá, Unido. puxa vida, hein? Hoje tá bem, Hoje hein? tá bem, olha lá, como diria um locutor esportivo lá de Minas Gerais já falecido, Fernando Sasso. Aí, a lembrar o seguinte, o artigo 142 trata da questão das Forças Armadas. Foi muito citado nos últimos tempos pelos chamados, entre aspas, intervencionistas, que acho que não sabiam ler o artigo, o caput do artigo, e queriam um golpe militar no Brasil, diziam que o golpe era constitucional, que é uma coisa também, uma invenção tupiniquim, assim como a jabuticaba, golpe constitucional. Maravilhoso. Isso não existe. Como você bem destacou, o Exército tem funções constitucionais. Ele tem de respeitar a Constituição e o comandante máximo do Exército, né, comandante supremo, melhor dizendo, das Forças Armadas, é o presidente da República, independente de qual seja. A função do Exército é cumprir o que está na Constituição. A política é separada do Exército, porque Exército é uma instituição permanente de Estado. Isso é importante, é uma instituição permanente de Estado. O Exército não serve a governos, serve ao Estado, né? Isso é que tem de dissociar. E na história do Brasil, infelizmente, com o período da República, a presença política do Exército foi permanente. Desde o golpe militar reacionário de 15 de novembro de 1889, o golpe republicano, depois tem a derrubada do Deodoro da Fonseca por um golpe em novembro, ele tinha dado o golpe 2 semanas antes, fechando o Congresso, foi derrubado 2 semanas depois pela Marinha. Depois nós temos uma presença constante de rebeliões militares, né? Tentativa de assassinato de presidente, hein? Prudente de Moraes, 5 de novembro de 1897, Rio de Janeiro, as tropas que chegam de Canudos, a tentativa de assassinato do presidente Prudente de Moraes, que é salvo pelo ministro da Guerra, pelo Marechal Carlos Machado Bittencourt, que morre, inclusive, que estava voltando de Canudos, que morre para salvar a vida do Prudente de Moraes. Se coloca entre o Marcelino Bispo, o assassino, e o presidente da República. Depois tem as rebeliões sedentistas nos anos 20, depois Revolução de 30, aí tem uma sucessão de participação em militares, 32, 35, 37, 38, 45, a queda de Getúlio, depois no governo JK, duas tentativas de golpe, Jacareacanga, Aragarças, depois 61, né, os episódios da renúncia do Jânio e a impossibilidade da posse do João Goulart, depois os episódios de 64, então acabou, essa página está virada, chega de presença militar na política, os militares têm de cumprir o que determina a Constituição, são instituições permanentes de Estado, em hipótese alguma, o Exército, por exemplo, como foi durante muito tempo um partido político, não pode ser partido político fardado, função do Exército é preservar as instituições.